Bem-vindo, essa é a Corretores TV, hoje para mais um episódio de podcast. E antes de começar, deixa seu like, compartilha, porque aqui tudo é feito para você com muito carinho. Hoje recebendo aqui Fabiana de Albuquerque Gomes, acertei? Ela mesma. Mais conhecido como Giovana. Bem-vinda, Giovana. Então a primeira pergunta é óbvia, né? Fabiana, por que Giovana? Giovana foi quando eu entrei nessa loucura da corretagem. E a primeira coisa que uma mãe pensa é no nome do filho, né? Olha aí, homenagem? A homenagem à minha filha, Giovana. Entendi. Bom, Giovana, eu vou te chamar de Giovana, tá? Por Então, favor. Giovana, quem é a Giovana? Casada, quantos filhos? Mora em São Paulo? A Giovana tem 43 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade, pelo contrário, muito orgulho. Sou mãe de 2 filhos, um menino de 14, que é o Giovanni, e a Giovana de 20 anos. Sou casada com Alexandre Paulino, sou corretora de imóveis com muito orgulho e tenho uma história aí, espero que inspire bastante mulheres que hoje estão aí na batalha lutando na corretagem. Muito bem, estamos aqui para isso, queremos ouvir essa história. Mas vamos começar. Você mora em São Paulo? Moro em Nasceu Guarulhos, Em Guarulhos. Nasceu aqui? Não. Você é de onde? Eu sou pernambucana. A família de lá, todo mundo de lá? Todos de lá. E veio para cá com quantos anos? Eu vim com 15 dias de nascida, né? Ah, tá. Só ok. nasci mesmo. Entendi. Só fui pegar o certidão de nascimento. Tá certo. Bom, Giovana, e aí você começou a trabalhar com quantos anos? Olha, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Eu sempre tive uma ânsia muito grande para trabalhar. Inclusive, eu queria ficar naquelas filas, porque antigamente tinha aquelas tarjetinhas precisas, né? Então, sou de 1980, então você imagina, antigamente o emprego ele estava na porta da empresa falando a função. E eu falava, mãe, me leva, Dulce Corona, me leva. Então, eu comecei vendendo roupas na código D, se não me engano, código G, não sei qual o nome. E foi assim que eu comecei minha trajetória, vendendo roupa. Olha aí, já tem vendas desde o começo. Desde o começo. Inacreditável. Muito bem. Ficou quanto tempo nisso? Fiquei um mês. Ah. Fiquei um mês, porque, na verdade, era final de ano. Então, como eu comecei muito nova, então foi só, na verdade, o primeiro passo para eu entender o que é o meu dinheiro, né? O que é a minha não só responsabilidade em ajudar meus pais, mas também o que é você ter a sua independência. Dali por diante, só E foi depois? trabalho. Então, o que foi? Então, vamos falar como é que foi depois. O que foi depois? Bom, logo em seguida, a gente vai entrar aí para 17 anos, eu trabalhei no Senai. Peraí, você começou com 15, ficou um mês. Aí depois desse mês você ficou parada? Fiquei. Não fechou a conta aí? Não, aí eu fiquei, tirei umas férias, lógico, né? Merecidas. Na verdade... De 15 anos e um mês para 17 é uma boa Exatamente. Fiquei um tempinho estudando. Tá. Bom, eu trabalhei como executiva de contas em transporte. Sempre trabalhei no ramo de transporte. Transporte sempre foi o meu forte. Então, eu fiquei dos meus 17 anos de transporte até os meus 24 anos, eu fiquei ali em transporte. Entendi. Trabalhando, me tornei executiva de transporte das maiores transportadoras que estavam atuando no mercado, inclusive DHL. Então, eu me consolidei nessa área. Tá bom. E sempre com vendas? Sempre com vendas, sempre na área comercial, né? Sempre por trás da venda, né? E nós tínhamos uma equipe que iam até os clientes de carteira de 1 milhão, 3, 4, DHL, e a gente ficava por trás na questão operacional do transporte mesmo. Entendi. Legal, bacana. E aí, 24 para 25 anos, você falou? Isso. Qual é o próximo passo? Logo depois, eu tive a minha filha, a Giovana, né? Tá. Tive a minha filha, Giovana. Eu tive que parar um pouquinho para ficar com ela, criá-la, né? Um pouquinho. Logo depois, eu voltei para o transporte novamente. Para o mesmo ramo, mesma função. Tá. E quando eu estava em torno de 29 anos, eu engravidei do meu segundo filho, que é o Giovanni. Tá. Aí que começa a história da corretagem na minha vida. Entendi. Até então. Você fez faculdade? Fiz faculdade. Fiz faculdade de RH e estou sonhando em terminar a minha de Direito. Muito bom. Mas vamos lá, 29, segundo filho, aí você saiu então da transportadora. Saí do ramo de transporte pelo seguinte, o meu filho, quando ele nasceu, o Giovanni, com 8 meses ele pegou um rotavírus, né? E rotavírus, geralmente, você tem que ficar, né, isolado. Naquele momento, eu entendi que era
naquele momento foi um momento Y na minha vida. Foi onde eu tive que decidir qual o caminho que eu ia tomar. Porque eu não tinha como deixá-lo na escola, não tinha quem cuidasse. E então tinha que definir. Nesse momento, o meu marido ele já era consolidado no mercado já de imóveis. Aliás, vale aqui um parênteses, nunca acreditei nesse negócio de corretagem. Sempre achei que era um bico. Um bico no sentido de você imaginar aquele velhinho na frente da casa, barrigudo, esperando alguém para visitar o imóvel. Falei, isso é um bico, isso não é profissão. Assim, a corretagem era uma profissão na época que ela não era assediada por tanta gente como ela é hoje. Né? Então, o que eu sabia de mercado de trabalho é aquela empresa que contrata você com carteira registrada, onde você tem todos os seus benefícios, seus direitos. Então, esse mundo do autônomo, do profissional liberal, para mim não existia. Né? Não existia e não fazia parte do meu desejo. Mas seu marido era do mercado? Meu marido era do mercado. Olha que interessante. Ele começou logo quando iniciou o Minha Casa Minha Vida, foi direto pela tenda. Então, hoje, nós somos, quando a gente fala de tenda, a gente fala que eu tive, naquele momento, a gente já teve acesso a Ressuti, que trabalhava também na tenda. Então, a gente já vem daquela época se conhecendo. E quando meu filho pegou, só voltando na questão do meu filho, quando ele pegou esse rotavírus, que o Alexandre já estava consolidado na época na MRV, como gerente do online, ele falou assim, olha, agora você vai ter que cuidar da criança. Eu falei, mas eu não me vejo dentro de casa, né? Fora do mundo, do mercado de trabalho. Ele falou, você vai trabalhar com corretagem. Eu falei, imagina, o que eu vou fazer em corretagem? Pois bem, fui, peguei um pirata. Na época foi no Bem Viver, ali no Presidente Dutra. Foi o primeiro Minha Casa Minha Vida da MRV. E fiquei 6 meses ali naquele container, dividindo espaço com pessoas diferentes, com culturas, né, quando eu falo no ramo de trabalho diferente, e ali foi um choque para mim. E atrás de mim o que tinha era um terreno, tinha passado a reto escavadeira, assim, um terreno enorme, estava muito frio, porque era época de junho e julho, e quando os clientes chegavam, eu ia mostrar o terreno tremendo, as pernas, assim, tremendo de medo, eu não sabia nem o que eu falava, como eu falava. Sei que eu juntei 10 pastas naquela época, e quando lançou o imóvel, o Bem Viver, a comissão era paga em dinheiro, em cédula ou em cheque. Naquela época eu tinha um Kissara Picasso. E o salário hoje de uma executiva de transporte, naquela época, estava gerando em torno de 2.000, que era muito dinheiro naquela época. E quando eu fiz 7 vendas das 10 pastas aprovadas, cada venda era em torno de 1.200, que hoje, teoricamente, seriam em torno de 3, 4, 5 mil. E o meu gerente falou assim para mim, Giovana, já sai, né, com o dinheiro, pode levar sua comissão. Não tinha essa burocracia, né? Quando eu entrei dentro do carro, que eu enchi o console do meu Kissara Picasso, assim, de dinheiro, eu fiquei me sentindo uma funkeira. Falei, meu Deus, que loucura! Com tanto dinheiro, eu não posso acreditar num negócio desse. E dali por diante, acho que foi um caso... Quanto tempo você levou para fazer essa... Você está falando que 10 passos, 7 vendas? Quanto tempo entre você entrar e essas vendas? O Pirata a gente fez 6 meses. No 7º mês lançou, foi Minha Casa Minha Vida. Fiz 10 pastas, fechei 7 pastas. Olha aí. E ali, uma pessoa que não conhecia nada do mercado, absolutamente nada. Aliás, tinha um preconceito com relação à função, sim. Né? Hoje, talvez, muita gente que está com seu marido trabalhando na corretagem, seu filho que talvez não concluiu a faculdade, optou em dar seguimento na corretagem, não pensem que esse terreno é um terreno infértil. Pelo contrário, ele é um terreno onde a pessoa prospera, onde ela abençoa pessoas e onde ela trabalha em conjunto para realizar não só o sonho, mas uma necessidade de primeira linha do ser humano, que é a moradia. E me fala uma coisa, ao que você deve... Assim, não é simples alguém ficar 6 meses, fechar 10 passos, 7 vendas, depois de 6 meses de trabalho. Não é comum isso, concorda? Não é comum se a gente... Ao que você deve isso? Não é comum se a gente olhar com a ótica dos dias de hoje. Okay. Quando a gente volta lá, há mais ou menos uns 15 anos atrás, o mercado imobiliário, os clientes, a facilidade para a compra de imóvel, ela era mais ampla.
né? Tá. O preço também ele era, né? E as condições, quando chegou o Minha Casa Minha Vida do governo, esse Minha Casa Minha Vida ele ajudou muito a comprar. Então, Tá. passou a existir uma forma de compra de um bem de primeira necessidade, que é o imóvel, de uma maneira onde o governo ajudava e a renda também era compatível. Então, assim, Então, naquele tempo nós não tínhamos as variantes que hoje existem, que entendi. são as reprovações, que são a renda muito abaixo daquilo que é o valor do imóvel que hoje sobe. Então, tem umas realidades que hoje estão aqui que não estavam lá atrás. Tá certo. Então, de pessoa que tinha preconceito para a profissão, você mudou a vida. Mudei minha vida. E Mudei minha vida. o que você considera? Você ficou quanto tempo como corretora? Eu fiquei mais de 10 anos como corretora. Tá, e o que você, como corretora, o que isso transformou? Porque você fez faculdade, você tinha profissão, aí você foi mãe, a necessidade da maternidade para cuidar do filho fez você fazer escolhas diferentes e você acertou na escolha. O que transformou a sua vida como corretora? Corretora, a primeira coisa que a corretagem traz para o indivíduo é a liberdade de fazer o seu próprio tempo. Então, eu, naquele momento que eu estava atuando como corretora de imóvel, além de eu ganhar um salário e ter acesso a valores que eu nunca tive, eu também tinha a liberdade de estar com meus filhos. Isso foi um fator fundamental para que eu pudesse seguir nessa profissão, né? E, fora isso, eu posso dizer com certeza de que cada cliente que eu atendi foi uma história, foi um aprendizado, foi um testemunho de vida, foi um alerta, olha, vai por aqui, Fabiana, vai por ali. Então, assim, hoje eu trago uma carteira de mais de 8.000 clientes que eu vendi imóvel, Ok. que eu não vou te dizer que 8.000 são meus amigos, mas em torno de 7% se tornaram amigos, Perfeito. parceiros e clientes recorrentes. Então, isso para mim é muito importante. Então, trouxe para mim uma lição de vida, porque o ser humano hoje ele não vive só no mercado de trabalho executando, recebendo tarefa e executando. A gente tem contato com o indivíduo, a gente tem contato com o Dalmo, que tem uma Sim. história de vida. Então, eu tenho contato com o cliente que tem uma história de vida. Sem e essa dúvida. história de vida, ela impacta a minha indiretamente. Claro. Então, eu aprendi muito como ser humano. Me conta uma história emocionante que você lembra. São várias, com certeza, mas conta uma aqui daquelas que a gente chora quando ouve. Uma coisa que me emocionou muito na entrega de chaves do Bem Viver. Era um condomínio, terreno enorme, na frente era a logística da MRV, e na entrega de chaves eu fiz questão de estar presente, era mais de 800 unidades de entrega, então nós tinha um pessoal da incorporadora fazendo aquele trabalho rotineiro da entrega de chaves, a convenção de condomínio, e eu vi um cliente meu com eu lembro como hoje, ele estava com uma mochila, uma bolsa, uma única bolsa, um único sapato, uma única camisa e uma única calça. Quando ele comprou comigo, ele morava no Heliópolis, numa situação precária, não tinha nem banheiro, e ele pegou aquela chave, do jeito que ele pegou aquela chave, sem luz, sem água, ele com a sacola atrás, pegou a chave e subiu para o apartamento. Ali, eu voltei um pouco atrás. Aonde que eu voltei? Eu voltei na Fabiana, com 3 anos de idade, que morava com os pais ali no Jardim Ângelas, Capão Redondo, em uma das favelas mais perigosas da região. E a única visão que eu tenho é de uma escadaria, porque era uma favela, então ficava muito embaixo. Então, quando a gente olhava para cima, é a Avenida Jardim Ângela, né? E nós dormíamos cedo, meu pai tinha arma, tinha bar, era uma condição de vida precária, ver uma pessoa morta no chão era um evento, não era uma desgraça. E quando eu vejo que aquele cliente falou assim, olha, eu vou só com a minha roupa do corpo,
e eu não volto mais para a minha condição anterior. Então, é isso que nós fazemos. O brasileiro hoje, ele não acredita que ele pode comprar imóvel. Então, o que a gente faz? Qual que é a nossa função do corretor honesto? O corretor que preza não só pelo trabalho dele, mas pelo indivíduo. É ele mostrar o caminho, que é sim, de fato, possível comprar imóvel. Tem muita gente que não acredita, acha que não é capaz. É a mesma coisa, vamos dizer assim, Giovana, você consegue comprar uma BMW hoje? Eu acho que não. Eu preciso de um vendedor de carro que faça eu acreditar que eu sou capaz, como eu faço um cliente com uma renda de 2.000 acreditar que ele é capaz sim de comprar um imóvel. Perfeito. Que ele é capaz de sair da comunidade, da favela, do baile funk, da morte que assola ele todos os dias ali. Então, isso para mim é o primordial. Tá certo. Quantos anos como corretora que você falou? 10 anos. 10 anos. E aí, como é que você mudou de corretora para próximo cargo? Eu trabalhei como corretora durante 10 anos, mas logo em seguida é o que realmente acontece hoje aqui. Se você perceber, você tem muito corretor numa operação de gestor, então ele já gera emprego. Ele tem o primo, ele tem a prima, ele tem um assistente. Então eu já tinha essa demanda, eu já tinha essa carteira, essa rotatividade para ter pessoas operacionalizando comigo. Tá bom. Logo depois eu fui ser superintendente da Calas, trabalhei com imóvel de alto padrão. E dali começou a minha história, que eu fui galgando outras construtoras. Então, eu saí da MRV, fui para Calas como superintendente e depois para Cury e em seguida vim para cá. Então, você começou lá com Minha Casa Minha Vida, foi para o alto padrão e voltou para Minha Casa Minha Vida. Exato. Entendi. Que é a minha essência. E você acha que você nasceu para cuidar de Minha Casa Minha Vida? O que você acha? Onde você se identifica mais? Olha, eu vendo muito bem um Oritz, eu vendo muito bem um Cirela, executo da melhor forma, pode ter certeza, eu abro o melhor champanhe, eu brindo com o meu cliente, consigo sentar, consigo me espelhar com o meu cliente que ganha milhões, mas eu fico feliz quando eu assino um contrato no Curuçá, eu fico extremamente alegre quando eu assino um Itaquera, porque ali eu sei que eu estou atendendo, não é mais um bem, eu estou atendendo uma necessidade do indivíduo. Então, se for falar em proporção, eu executo qualquer uma. A bandeja, para mim, ela tem o mesmo peso, mas sentimental. Eu fico muito mais feliz em assinar um Curuçá. Bacana, Pode bacana. ter certeza. Bacana. E assim, e para você, mas aí você falou, eu já vinha construindo a gestão e tal, mas você assumiu o cargo, né, de coordenadora, gerente. Sim. E aí, como é que foi isso? Como é que você foi se transformando? Porque essa cabeça muda. O mercado ele é assim, né? Veja bem, eu conheço o Ressute há mais de 10 anos. Então, a gente acaba se conhecendo no mercado. E as pessoas que são boas, têm boa índole, têm bom trabalho, ela fica com a sua marca. Tá bom. Em determinado momento, a gente se afasta, mas quando existe aquela aproximação, existe uma indicação, ou vem trabalhar comigo. E a Calas, ela surgiu através de um diretor da Econ, que me chamou. Quando eu cheguei até lá, eu consegui mensurar o que é, de fato, uma gestão de equipe. O que é você sair de um mercado popular e ir para um mercado onde você tem que ter uma postura diferente. Ok. Vestir sapatos diferentes, falar de maneira diferente, abordar e procurar o cliente também de maneiras diferentes. Executei essa tarefa e ela só agregou. Né? Porque hoje, qual que é o grande barato da corretagem? Você ser camaleão. Então, você tem que se espelhar. Se o cliente ele é um cliente do popular, eu também preciso ter a mesma linguagem e a mesma postura na hora de sentar com esse cliente. Porque não adianta eu ficar abrindo o dicionário para um cliente Minha Casa Minha Vida. Não é verdade? O cliente de alto padrão, eu preciso saber do quê? De taxa Selic, eu preciso saber de taxa de juros, eu preciso usar um HP, eu preciso entender de estrutura, eu preciso entender de localização, de valorização, que são coisas totalmente distintas e que uma agrega a outra. Então, eu só evoluí mesmo. A evolução ela foi gradativa. Muito tempo no Minha Casa Minha Vida, prosperei, porque eu saí de um patamar onde eu vivia com um salário de 2, 3 mil, para um patamar de 11, 12, que naquela época era equivalente a 20. Então, e daí por diante, só evoluir.
Giovana, fala uma coisa. Você está contando essa história e parece que só tem coisas boas e realizações sem nenhum tipo de problema. Me fala, passou perrengues? Mudou alguma coisa? Muitos perrengues. Então vamos falar um pouco sobre isso também. Juntei muita moeda. A vida do corretor, ela é isso. Tem mês que você dorme pobre e você acorda rico. Então, quantas vezes eu procurei moedas para poder colocar gasolina no meu carro? Quantas vezes eu acordava no dia seguinte desesperada para saber se a comissão de uma venda que eu fiz há um mês atrás havia sido liberado. Porque eu tinha um filho querendo um leite, uma filha precisando de um material de escola. Então, a vida de ninguém é Doriana. A vida, ela é difícil. Talvez alguém que esteja ouvindo nesse momento pode estar falando, olha, essa é a ideia. Eu quero desistir porque isso não é para mim. Estamos aqui para isso, para você realmente contar quais são os altos e os baixos. Exatamente. Porque a vida da corretagem, ela não é o cara que anda com a BMW, ela não é o cara que anda com o melhor sapato, com a roupa engomadinha. Não, gente, existe dia de luta. E para a pessoa chegar naquilo que você, às vezes, olha e fala, meu Deus, eu quero chegar ali, essa pessoa sofreu muito. Nem todos têm a mesma história. Sim. Mas eu juntei moeda, passei necessidade, precisei muitas vezes da minha mãe sair da região de Bom Sucesso até o centro de Guarulhos para me emprestar R$50 para ver se eu conseguia manter minha gasolina para poder sobreviver. Mas como Deus é tão maravilhoso, existia uma semana de muita luta, mas a outra semana sobejava. Por quê? A corretagem, o segredo da corretagem é esse. Quando você se dedica, quando você trabalha, quando você também se programa, porque não adianta ser corretor e não se programar. Você tem que, quando você trabalha com a corretagem, tem que ter uma disciplina. Tem que ter uma disciplina financeira. Muitos não têm, e é normal. E, às vezes, por não ter essa disciplina financeira, coloca a culpa na construtora. Não, é porque a construtora é isso, é aquilo. Gente, não é porque a construtora é isso ou aquilo. Vocês estão hoje numa função que mais são bem remunerados no mercado. Se vocês não conseguem fazer uma organização financeira, e o que eu estou falando aqui, eu não estou falando porque eu pratico sempre, eu estou dizendo que eu falo porque eu também devo praticar. Isso serve para mim também. Se você não tiver organização financeira, sempre a culpa vai ser da empresa que você está trabalhando. E isso é muito difícil, porque você sempre vai achar que a empresa não presta, que a empresa não paga em dia, que a empresa não isso, que não aquilo. Quando você se organiza, você consegue ter um respiro para aguardar o processo de todas as coisas. Legal. E você está falando uma coisa sobre disciplina financeira, e você também é mãe e falou em algum momento que teve a oportunidade de conciliar o trabalho e os seus ganhos, enfim, né? Então, é uma profissão de liberdade. De liberdade total. Meus filhos estudaram sempre em escola particular. Aonde hoje uma pessoa, numa profissão autônoma, consegue manter o seu filho numa escola particular? Fazer reformas na sua casa de 70, de 100 mil reais. Não consegue. É só disciplina. Esse é o mercado que tem mais valor que tem mais valor hoje para o corretor trabalhar. Tá certo. E a Giovana deixa que recado para essas pessoas que estão começando, as mães que estão com desafio, tá com filho pequeno e que quer trabalhar e não sabe? Qual é o recado? O que a Giovana fala para elas? Olha, eu quero dizer para você, mãe, para você, mulher, e para você que foi abandonada pelo seu marido, para você que é mãe e pai ao mesmo tempo, para você que está aqui nessa terra, em São Paulo, talvez não tenha ninguém aqui, e você encontrou, e você viu a corretagem como uma forma de você sobreviver, não desista. Não desista. Só que assim, uma coisa é certa, se você não tiver disciplina, se você não acreditar, de fato, que você pode vencer, que você pode alcançar seus objetivos, você com certeza vai desistir. Eu costumo dizer para a minha equipe o seguinte, quando a pessoa começa na corretagem, dê 6 meses, mas quando você der 6 meses da sua vida, dê por inteiro. Só que a pessoa tem que sangrar junto com você. O seu gestor, ele tem que estar ao seu lado. Ele tem que
te instruir, ele tem que te mostrar os caminhos. Você tendo esse pacote, eu quero te dizer que se em 6 meses você der o seu melhor, pode ter certeza que você nunca mais vai sair dessa profissão. É só acreditar e se dedicar. E você, mulher, é tão difícil você ter um braço na sua casa, ter um braço na escola do teu filho, ter um braço na limpeza da tua casa, poder se locomover até o trabalho. Vocês são fantásticas. Hoje a minha equipe ela é composta 90% por mulheres. E são mulheres prósperas, pessoas que ganhavam 1.000, 2.000 e hoje ganham em torno de 10, 15, 20 mil. Então, eu posso dizer para você que aqui, sim, aqui no mercado imobiliário, no geral, é uma terra que você deve investir. Só que depende só de você. Muito bom. E, Giovana, hoje, diferente da sua época, você falou que tinha uma maneira de encarar os preços, os Sim. financiamentos, mas também tinha uma diferença entre leads, oportunidades e forma de trabalho. Hoje tem muita ferramenta eletrônica, CRM, WhatsApp, etc, etc. Exato. Mas o que mudou ou o que a Giovana aconselha para a equipe, para o time, em relação a como fechar um negócio, olho no olho, ter o contato pessoal, usar as ferramentas com parcimônia? O que a Giovana entende disso e como é que você orienta a equipe hoje? É claro que tudo são décadas, né? Então, quando eu iniciei era uma situação e agora é outra. O que eu posso dizer para quem está hoje na corretagem, que a tecnologia ela é essencial, mas eu vou usar até um versículo bíblico que diz que a gente tem que voltar ao primeiro amor. E eu percebo que muita gente perdeu o tato com o cliente, né? O cliente ainda está carente de você buscar ele no açougue, você buscá-lo numa padaria, você ir atrás do seu cliente. Hoje, a internet ela tem 2 lados. Ela tem um lado onde vai te proporcionar uma quantidade exacerbada de lead, aonde você tem que trabalhar 3 vezes mais para qualificar e trazer o seu cliente. Já o cliente que você vai buscar, já o cliente que você identifica, já o seu network, quando você tem orgulho da sua profissão e falar que você é corretor, quando você fala para sua família, quando você lança no seu stories do Instagram, quando você lança no seu WhatsApp, esse cliente ele é qualificado. Então, não use nada demasiadamente. Use tudo com com muito equilíbrio. A internet ela é sim hoje a ferramenta principal, mas você ser o corretor que levanta a mão e diz eu sou corretor ainda faz toda a diferença. Bacana. E você acha que hoje o seu trabalho impacta mais o corretor, impacta mais a comunidade, as pessoas à sua volta? Como é que o seu trabalho hoje, Giovana, como gestora, tem impactado isso? Olha, eu vou falar do meu momento presente, do que eu estou vivendo Por aqui favor. na Plano e Plano. A Plano e Plano ela é uma empresa que eu conheço há mais de 10 anos, logo quando o Result iniciou, quando você existia Plano e Vendas. E eu sempre namorei a Plano, mas eu nunca trabalhei. E acabei agora tendo esse relacionamento sério com a Plano e estou muito feliz. E hoje, como que impacta a corretagem na minha vida e com o próximo? Quando eu vim para cá, eu falei para Deus, falei... eu quero que venha comigo as pessoas que Deus tem um propósito com elas. São pessoas que têm que se parecer comigo. São pessoas que eu preciso ter algum sentido na vida delas. E eu fiquei com muito medo de vir, muito medo, porque você assumir uma diretoria de tanta responsabilidade no início de um projeto, onde a gente tem esses leões aí, que é a Planivenda, Planihouse, fala, meu Deus, como que eu vou conseguir? Uma vez que eu estava na Cury, né, entrei lá em vendas, depois eu fui para a incorporadora, que eu trabalhava na área de retenção, fazia gestão da área, e eu falei, poxa, eu fiquei 3 meses fora do solo, como que eu volto agora para a venda? Como que eu resgato? Aí, Deus ele vai dando as orientações. Então, hoje, eu posso te dizer que todas as pessoas que estão comigo, hoje eu vou te falar, eu tenho um perfil de mãe solteira, tenho pais que pagam pensão, tenho famílias que moram de aluguel, tenho família que mora nos fundos da casa do sogro, da sogra, da mãe e do pai.
todas as pessoas que estão comigo, elas têm um detalhe na vida que dói. É como se fosse uma pedra no sapato. Tá. Tem um sonho, um desejo, tem algo que chora todos os dias ali no travesseiro. Porque é triste a pessoa imaginar que todos os corretores têm a vida boa. Às vezes a gente julga, mas o colega está sentado na mesa. Se você sentar para conhecer a história dele, talvez você deixe de julgar e passe a admirá-lo. Perfeito. Então, o que eu tenho hoje são pessoas que lutam todos os dias pelo pão de cada dia deles. E esse é o impacto, porque muitas vezes eu tiro da minha boca, eu tiro da minha casa para dividir com eles. Por quê? Porque eu sei que a gente está no momento de semeadura. Tá. Nós vamos colher. Tá certo. Então, todo mundo que está comigo hoje são pessoas que são gente como a gente como você. Eu sei que você sai da sua casa e você coloca uma fantasia, você coloca um personagem, você coloca seu sapato, sua camisa, você entra dentro do seu carro, você entra dentro do metrô, você vem andando. E ninguém consegue entender o que você está passando, mas eu sei que não é fácil. Mas eu posso te dizer que eu estou 15 anos nisso e todos os dias é uma luta diferente, mas também todos os dias é uma vitória. Nossa vida não é um mar de rosa, mas ela pode melhorar se a gente ter a disciplina de se doar para o trabalho. Bacana. Bom, a gente está começando a caminhar para o final. Eu queria, Giovana, que você agora, então, aquela câmera está ali para você, falasse sobre agradecimentos para a equipe, agradecimentos para a família, quem esteve do seu lado, quem te apoiou nessa jornada. E quais são os conselhos finais? Quem quer trabalhar com a Giovana? Quem quer vir? Quem está começando? Quem está querendo desistir? Suas considerações. Hoje a gente tem todos esses perfis aí, né? A gente acaba convivendo com tudo, mas de antemão eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, porque um dia eu fui para um plantão, 7 horas da manhã, com o meu carro, e naquele dia eu estava muito triste e eu adormeci no carro, porque eu estava vazio, o plantão não tinha chego ninguém, e eu, quando acordei, o estacionamento estava cheio, já havia passado o horário da roleta. E eu, muito triste, falei para Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Aí Deus falou para mim, o que você quer? Aí eu, confusa, porque talvez você esteja nesse momento da sua vida confuso. Talvez é tanta coisa, é tanta dívida, é tanto desespero, que você não sabe nem o que você quer. E naquele momento eu falei para Deus que eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E era estar naquela condição de humilhação. A humilhação por quê? Porque, às vezes, até nesse mundo aqui, corporativo de imóveis, a gente sofre alguns ataques. E faz parte. É a evolução humana. Então, eu quero te dizer que se você tiver certeza do que você não quer e você confiar em Deus, o que Ele tem para você é o melhor. Quero agradecer para o Ressute. Ressute, muito obrigada pela oportunidade. Você é meu parceiro de vida, uma pessoa de coração enorme, um grande profissional. Como eu aprendo com você todos os dias, Ressute. Quero agradecer ao Everton pela oportunidade, por ter acolhido, não só eu, como meu marido, Alexandre Paulino, aqui nessa empresa. Nós sabemos do quanto você se empenha a ir pisar lá no solo e olhar para quem está lá trabalhando. Isso é muito importante numa gestão. Quando o diretor principal, ele não quer só ficar na cadeira, ele quer ir até o solo, onde a grande mão de obra está operacionalizando. Então, minha admiração, meu respeito por todos vocês. Estou numa empresa maravilhosa, pretendo ficar muito tempo, pretendo também crescer bastante aqui dentro, mas aonde eu estou agora, estou muito feliz. Quero agradecer aos meus filhos, que têm muita paciência comigo. Quero agradecer aos meus corretores, aos meus gestores, que são pessoas parceiras, são pessoas que estão aqui muito mais do que a empresa. Eles confiam em mim, eles acreditam no projeto que eu tenho na minha vida e que eu quero transbordar na vida deles também. No demais, você mãe, você mulher, não desista.
tá bom? Nós somos fortes, muito fortes. Não desista desse mercado. Ele é para você. E quem quer trabalhar com a Giovana faz como? Bom, quem quer trabalhar com a Giovana é o seguinte, posso dar meu telefone? Não, né? Não, não. Mas, de qualquer maneira, a Giovana, ela está em todos os lugares. Se você quiser me achar, você não vai me achar nos grandes lançamentos. Você vai me achar no Curuçá, você vai me achar no Tatuapé, você vai me achar no Itaquera, você vai me achar onde tem pessoas precisando de mim. E se você é uma dessa que precisa de um gestor que olhe para você diferente, um gestor humano, um gestor igual o Everton, que coloca o pé no solo, eu sou essa pessoa. Te faço esse convite. Bacana, Giovana. Obrigado por compartilhar a história. E aqui eu destaco hoje, a Giovana falou algumas coisas que a gente está levando aqui, e entre elas eu estou destacando aqui a conciliação entre a profissão e a maternidade, que ela fez questão de ressaltar, o que é muito bacana. A questão que todo dia tem uma luta e todo dia tem uma vitória. Eu acho que isso foi muito bacana. Ser um camaleão, mudar quando for necessário, você falou isso aqui. Então, são histórias como essa que reforçam o sentimento de que é possível sempre conquistar o que você sonha. Giovana, muito obrigado por compartilhar com a gente tudo isso. Obrigado a você pela audiência. Se gostou, como eu pedi no começo, deixa seu like, compartilha, chama os amigos e até a próxima.